Então, pessoal, boa noite. Chegou meu dia, né? Meu nome é Daniele, todo mundo já sabe. Eu sou nutricionista e a gente vai começar uma reunião aqui agora para a gente discutir sobre como a gente pode interagir de forma multidisciplinar para melhorar a saúde do paciente da CM. Vou começar falando aqui sobre a minha especialidade, né? Então, qual é a minha especialidade? Eu sou especialista no tratamento de disfunções metabólicas associadas à obesidade, e disfunções essas derivadas da resistência celular à ação da insulina, o que é resultante de forma preponderantemente de uma obesidade central, como vocês estão vendo aqui, a famigerada gordura visceral. Né? Porque todo mundo está sempre falando de gordura visceral, gordura visceral. A obesidade, o que determina a obesidade hoje em dia é o excesso de adiposidade total, né? Mas existem diferentes formas de gordura. Existe a gordura subcutânea, que, como o próprio nome diz, é a que está logo embaixo da pele, da epiderme, né? E existe a gordura visceral, que é uma gordura, a gordura subcutânea é uma gordura mais externa, né? A gordura visceral é uma gordura mais interna. E ela está em contato com vários órgãos centrais, né? Para a fisiologia e para a saúde. Então, o excesso de gordura central, né, de gordura visceral, de obesidade central, derivado do excesso de adiposidade total corporal, gera um quadro de inflamação crônica, uma inflamação crônica de baixo grau, que repercute numa série de efeitos maléficos à saúde. Todos esses aqui que vocês estão vendo, né? E isso é derivado principalmente da resistência à insulina. O principal efeito direto da obesidade central é a resistência à ação da insulina. E a resistência à ação da insulina vai gerar essa série de outros efeitos aqui que vocês estão vendo, como diabetes tipo 2, hipertensão, isso aqui é a polelitíase, doença hepática não alcoólica, esteatose hepática não alcoólica, infarto e outras doenças cardiovasculares, dislipidemia, que é alteração das taxas de colesterol. Opa. É, demência, né? Aumento dos níveis de demência, porque a resistência à ação da insulina diminui a disponibilidade de glicose. Enfim, então, essa é a minha especialidade. É isso que eu trato. Quadros de disfunções metabólicas, né, que repercutem nessas condições aqui e que são associadas à obesidade central. Eu queria falar um pouquinho para vocês de qual que é a principal demanda minha em consultório. Qual é o principal tipo de paciente que chega para mim fora da CM? O principal paciente que chega para mim fora da CM é esse paciente aqui, ó. É um paciente portador de síndrome metabólica, que basicamente é aquelas alterações que eu acabei de mostrar derivadas da resistência à ação da insulina, né? Hipertensão, hipertrigliceridemia, aumento das taxas de HDL, aumento das taxas de glicose, não necessariamente sendo diabetes, né? E aumento da circunferência abdominal, né? Que é um preditor de obesidade central. Além disso, é um paciente portador de síndrome metabólica que ainda não desenvolveu diabetes, com status de pré-diabetes ou com diabetes tipo 2 já estabelecido. Esse é o tipo de paciente padrão que eu atendo no meu consultório fora da CM. Na CM, eu não tenho, eu não posso determinar ainda um padrão, né? A gente tá, eu tenho poucos pacientes para determinar um padrão na CM, mas eu tenho, né, recentemente, inclusive, né, Polly, eu tenho um paciente que se enquadra nesses critérios aqui, que são parecidos com os pacientes que eu atendo fora da CM. E por que eu estou falando isso daqui para vocês? Isso não é sobre isso que eu vou falar hoje especificamente, mas eu não resisti, eu vi essa figura aqui, eu não resisti, eu tive que trazer para vocês. Por que que eu estou falando disso aqui? O que que isso daqui tem a ver com uma clínica de integração à saúde, mas que é formada, que tem, né, uma série de
especialistas em odontia. Porque o que tem a ver diabetes metabólica e obesidade central com alterações orais e bucais, né, da saúde bucal? Aqui eu trouxe uma figura para vocês que está mostrando as complicações do paciente com diabetes mellitus, né? O diabetes mellitus tipo 2, né, que é o diabetes tipo 2 é o que é associado com a gordura central, obesidade central. O diabetes tipo 2, ele causa alterações microvasculares e macrovasculares, né? Isso nós estamos falando de diabetes mal controlado, descompensado, né? A médio e longo prazo, o diabetes é uma doença essencialmente inflamatória crônica. E essa inflamação crônica de baixo grau ela vai causar, a médio e longo prazo, alterações microvasculares, que vão resultar, por exemplo, em retinopatia, nefropatia, o pé diabético, que é consequência da neuropatia, alterações macrovasculares, como doenças cardiovasculares, AVC, por exemplo, e uma das alterações microvasculares que o diabetes descompensado pode causar, olha aqui, ó, tadã, olha eu aqui. O diabetes mal compensado aumenta o risco de periodontites, na verdade, de cáries também, né? E de periodontites. E isso está relacionado com as alterações microvasculares associadas ao diabetes descompensado. Por que que aumenta o risco de periodontite? Porque diminui o fluxo, né? As alterações microvasculares são lesões nos vasos sanguíneos, diminui o fluxo e diminui a chegada de células imunes, né, que poderiam combater essas condições aqui. Também, o paciente diabético, ele tem, portador de diabetes, na verdade, ele tem um risco maior de desenvolver xerossomia, né, que é a baixa produção de saliva, o que aumenta, então, o risco de cáries, né. Então, não é sobre isso que eu vou falar hoje, né? A gente pode falar disso no outro dia. Eu tenho várias coisas para a gente falar aqui, poderia ficar horas falando. Como a gente tem um tempo limitado, eu vou falar de um assunto específico que não é esse, mas eu trouxe isso aqui para já plantar a sementinha aí e vocês ficarem atentos se vocês receberem aí recorrentemente um paciente portador de diabetes ou com pré-diabetes, com cáries recorrentes, com doença periodontal, que evolui para perda óssea e relacionado ao mau controle glicêmico, né? Ô, Ao mau... Dan, eu queria Oi? fazer uma contribuição rápida. Essa Hum, relação que você estava falando da periodontite, tudo aí tem a ver também o diabético com a halitose. O paciente diabético descompensado, ele tem uma halitose importante, sabe? uhum. O paciente diabético compensado, ele pode desenvolver acidose, né? E aí, isso tudo pode... Todos esses fatores que eu falei e o que a Polly falou também podem predispor ao risco de doença periodontal. Então, eu estou plantando a sementinha aí para vocês saberem que chegou lá um paciente com uma doença periodontal avançada, você tem que perguntar para ele sobre saúde metabólica, né? Sobre se ele tem alguma disfunção metabólica, principalmente se ele tiver, porque a obesidade central é visualmente detectável, né? Você consegue ver. Então, se você vê isso daí, já vê que o paciente já tem esse grau de obesidade central acentuado, e ele é um paciente com esse tipo de condição aqui, já pode acender uma luzinha aí para pedir para ele trazer os últimos exames que ele tem, e se ele não tem, pedir para ele fazer, porque ele pode estar descompensado. Mas, como eu disse, não é sobre isso que a gente vai falar hoje. Além do tipo de gordura que pode determinar ou não a homeostase metabólica desse indivíduo, né, dos indivíduos portadores ou não de obesidade, né? Nós estamos falando aqui basicamente de obesidade central, não de obesidade corporal. Porque o indivíduo pode ter obesidade central e não ser obeso necessariamente, né? Por isso que a gente faz hoje avaliação física, a gente não avalia mais só IMC, a gente faz avaliação de composição corporal. Além da obesidade central, tem um outro fator muito determinante para a regulação da homeostase metabólica, que é o sono, a qualidade do sono, né? O sono e a obesidade, eles têm uma relação é,
bilateral, né? Digamos, uma coisa, isso aqui vai acabar gerando um ciclo vicioso, porque um indivíduo obeso, principalmente portador de obesidade central, né? Ele provavelmente vai ter uma qualidade de sono pior, né? Ele tem, justamente porque a obesidade central, ela aumenta essa pressão intraabdominal, um indivíduo portador de obesidade central também pode ser portador de obesidade corporal, né? Ter um índice de adiposidade maior, então ele pode ter, por exemplo, uma circunferência maior do pescoço, com acúmulo de gordura subcutânea, que não é visceral, mas também piora a qualidade da respiração, né? Então, esse indivíduo aqui, ele tendo obesidade, ele já é propenso a ter uma qualidade de sono pior, ter mais frequência de ronco, frequência e intensidade, né? E de desenvolver a apneia, né? A apneia do sono, que é uma comorbidade, uma das 60 comorbidades da obesidade, a apneia, né? Então, esse indivíduo, ele já tende a dormir mal. E ele dormindo mal, ele tende a aumentar o risco e a gravidade da obesidade dele, e também a descompensar metabolicamente. E isso se deve basicamente a isso daqui, ó, ao ciclo circadiano. O que é o ciclo circadiano? O ciclo circadiano são as 12 horas de claro e escuro, né? A fase de sono e a de vigília, que determinam várias funções biológicas, basicamente todas as funções biológicas, baseadas num período de tempo, diurno ou noturno, né? Então, todo mundo sabe, por exemplo, que quando a gente desperta, quando a gente acorda, a gente aumenta os níveis de cortisol. A gente aumenta os níveis de cortisol porque o cortisol, ele é vasoconstritor, ele vai aumentar a pressão arterial, vai aumentar o batimento cardíaco, então, para te preparar para um dia de trabalho, né, para um dia ativo. Ao mesmo tempo, à noite, né, na hora de dormir, a gente aumenta a secreção de melatonina, né? Isso tudo é regulado por sinalização hormonal baseada na fase clara ou escura do dia, né? O cérebro consegue detectar a luz, e aí ele consegue, a partir disso, sincronizando o ciclo circadiano, regular várias funções biológicas de acordo com a fase clara ou escura. E aí, quando isso daqui está desregulado, né, a restrição de sono pode ser um desencadeador de desregulação metabólica, né? Então, o desalinhamento do ciclo circadiano, né, quando a pessoa ou troca o ciclo de sono e de vigília, né, ela, por exemplo, trabalha à noite, e aí ela dorme de dia e trabalha à noite, ou por qualquer outro desses motivos aqui, ó, fatores que afetam a ritmicidade circadiana, né, elas alteram a temporização do relógio biológico, né? A gente pode chamar de ciclo circadiano. Tecnicamente, a gente não pode chamar ciclo circadiano de relógio biológico, porque relógio biológico é a regulação temporal de qualquer função. Por exemplo, ciclo menstrual é um relógio biológico e ele dura 28 dias. Ciclo circadiano é em 24 horas, nós estamos falando em um dia. Então, mas a gente pode falar de relógio biológico diário. Né? Então, quando esse relógio biológico diário está desregulado, seja por cronotipo, tem gente que tem dificuldade de dormir cedo, é o cronotipo noturno. Tem gente que é mais diurno, que gosta de acordar cedo, né? Seja por cronotipo, seja porque trabalha em turno, seja por jet lag social, pessoal que fica aí na balada virando noite, seja por causa de idade, que também gera alterações hormonais que afetam o ciclo circadiano, seja por disfunção de sono, essa pessoa, esse indivíduo, ele vai ter um impacto negativo no metabolismo, e isso aumenta o risco de obesidade. Se ele não é obeso, o risco dele desenvolver, se ele não é obeso e portador de diabetes, isso aumenta o risco dele desenvolver essas duas condições. E se ele já é obeso e já é portador de diabetes, isso piora o quadro clínico dele. Isso porque o ciclo circadiano, ele regula funções que são sincronizadas com as fases claro e escuro, inclusive aquelas ligadas aqui à alimentação e nutrição. Então, a gente já sabe, por exemplo, que o indivíduo com restrição de sono, ou seja por disfunção, ou seja por outro fator, fator social, né? Ele
por exemplo, aumenta a produção de grelina, que é o hormônio da fome, e diminui a produção de leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, esse indivíduo ele tem mais fome, por isso ele tem mais risco de desenvolver obesidade, e se ele tem mais risco de desenvolver obesidade, ele tem mais risco de desenvolver diabetes também. Além disso, esse indivíduo, ele tá mais... isso gera um estresse metabólico, né? A falta de sono, obviamente. Isso aumenta os níveis de cortisol. Níveis de cortisol aumentados aumentam a necessidade aumentam a sua ingestão calórica e aumentam a necessidade por ingestão de alimentos mais calóricos mesmo, né? Ele não quer, o indivíduo que está fisiologicamente estressado, ele não quer comer uma banana, né? Ele quer mastigar e ele quer mastigar coisas ricas em calorias, né? Então, essa desincronização aqui do ciclo circadiano, ela afeta a regularidade, a frequência e o horário das refeições. O cara que trabalha à noite, né, ele vai comer à noite. Ele vai ter um intervalo lá para ele comer à noite. O cara que tá na madrugada, no rolê lá na madrugada, ele vai chegar em casa com fome e vai comer de madrugada. Então, isso afeta o metabolismo dele e, consequentemente, e pode afetar também a composição nutricional, como eu falei, por causa do cortisol. E isso pode gerar uma desincronização, né? Isso vai gerar uma desincronização dos ritmos circadianos e gerar desfechos negativos na saúde, que estão associados a ao aumento do risco de diabetes tipo 2, a um pior controle glicêmico em quem já é portador de diabetes, ao aumento do risco de obesidade ou ao piora do quadro de obesidade, né? Do mesmo jeito que o contrário, né? O indivíduo que consegue sincronizar o ciclo circadiano, ele tem desfechos metabólicos mais positivos na saúde, relacionados a melhor controle glicêmico, melhor IMC, né? O IMC dentro das taxas normais, próximo das taxas normais, e é um indivíduo mais saudável, né? Aqui eu só queria mostrar para vocês, para mostrar como que a disfunção de sono, ou não necessariamente a disfunção, mas a desincronização do ciclo circadiano por causa de fatores sociais, como trabalho, por exemplo, ou saídas noturnas, né, pode afetar o risco de diabetes. Esse aqui é um gráfico que foi publicado num estudo nessa revista aqui, Diabetes Care, em 2015, e que foi usado pela Associação Americana de Diabetes, né, American Diabetes Association, para modificar as diretrizes em relação ao tratamento da obesidade e incluir o controle do sono, né, a higiene do sono, como um dos parâmetros necessários para um bom controle metabólico em pacientes com síndrome metabólica, ou com pré-diabetes, ou com diabetes já estabelecido. E esse gráfico aqui está mostrando, ó, o sono aqui em horas, e aqui o risco relativo das pessoas desenvolverem diabetes tipo 2, de acordo com o número de horas que elas dormem por dia. Essa linha pontilhada aqui, a azul e a verde, são de faixas etárias diferentes, né? Essa aqui é uma faixa etária mais nova, essa aqui é uma faixa etária mais velha, e aqui em amarelo é a média. E aí, como vocês podem ver aqui no gráfico, tanto privação de sono aqui, né, quanto excesso de sono vão sincronizar o ciclo circadiano, né? Se o cara dormir demais também, ele tá se ele, em vez de acordar de manhã, ele tá acordando 2 horas da tarde, ele também tá desincronizando o ciclo circadiano dele. Então, tanto privação como excesso de sono, que culminam em sincronização do ciclo circadiano, acarretam em maior risco relativo, ó, de desenvolver diabetes tipo 2, né? Vocês podem ver que o menor risco tá próximo aqui, ó, entre as horas de sono que são as horas recomendadas mesmo, que é entre 7 e 8 horas, né? Isso aqui é o menor risco relativo para desenvolver diabetes tipo 2. E aí eu tô falando isso tudo para vocês para mostrar como eu posso ajudar, e como a gente pode interagir, né? A CM tem uma profissional de saúde, né? Uma médica especialista em sono, né? E como a gente pode atuar junto num paciente para melhorar tanto a qualidade de sono dele, quanto melhorar a saúde metabólica, né? Eu estou trazendo esses insights aqui para todo mundo saber, que todo mundo que
incluir essa pergunta da anamnese, né, sobre a qualidade de sono, e eu acho que todo mundo deveria incluir, para perguntar também sobre saúde metabólica, sobre os últimos exames, e para a gente entender como é que esse paciente está, como é que está a homeostase metabólica dele, e se ele precisa da minha ajuda. Se ele precisar, estou aqui, é a minha especialidade. Era isso que eu queria falar para vocês. Ô, Dani, Hum, quando você fala aí de síndrome metabólica e tal, eu que sou, primeiro, obrigada, né, pela explanação aí do assunto. Já vi, vários pacientes vieram aqui na minha cabeça. E aí, queria comentar um negócio. Quando você fala de síndrome metabólica, para mim que sou dentista, eu ainda tenho dificuldade de pensar, tipo, síndrome metabólica. Eu gostaria que você falasse de forma leiga, assim, de forma simples, da rotina. Como que a gente vai identificar os pacientes da síndrome metabólica? Definir isso pra gente, sabe? síndrome metabólica é esse quadro de disfunção metabólica associado à obesidade central, né? Como é que se faz diagnóstico de síndrome metabólica? Tem 5 fatores que você tem que avaliar para identificar se um paciente tem síndrome metabólica. Se ele tiver 3 ou mais, ele é portador de síndrome metabólica. O primeiro é a hipertensão arterial. Pressão sistólica acima de 130 e diastólica acima de 85. O segundo é hiperglicemia, glicose de acima de 99 miligramas por decilitro, né? 100 para cima. O terceiro é hipertrigliceridemia, triglicerídeo acima de 150. O quarto é o HDL, colesterol HDL, que é o bom colesterol, né? Que a gente chama legalmente de bom colesterol. O bom colesterol tem que estar se o indivíduo tiver um bom colesterol abaixo de 40 para o sexo masculino e abaixo de 50 para o sexo feminino, associado a 2 outras dessas características, você pode classificar ele como portador de síndrome metabólica. E a última é a circunferência da cintura, né? Acima de 80 em mulheres, até 80 em mulheres e até 94 em homens. Acima disso, ele tem uma circunferência de cintura alta. Se ele tiver, então, entre esses 5 fatores, hipertensão, hiperglicemia, hipertrigliceridemia, alteração, baixas taxas de HDL e altos níveis de adiposidade central, se ele tiver 3 desses fatores, você pode diagnosticar ele como portador de síndrome metabólica sem pedir nenhum exame. E isso vai levar ele a uma Isso vai qualidade levar de ele. sono, Pode provável interromper. apneia, ronco, estado inflamatório do corpo de modo geral, a periodonte. É, a obesidade é essencialmente uma doença inflamatória crônica. Por que que a obesidade causa resistência à insulina e todas essas coisas, todas essas condições aqui associadas à obesidade, essas aqui metabólicas, né, são doenças inflamatórias crônicas. O que liga a obesidade, a diabetes, a doença cardiovascular, a hipertensão é a inflamação crônica, inclusive a periodontite também. Por isso que um paciente que é diabetes, que tem diabetes, que é portador de diabetes, ele não pode ter problema bucal, porque a saúde bucal dele, se ele tem uma periodontite, se ele tem uma cárie, ele vai ter uma inflamação crônica. A inflamação crônica, lembra da pandemia do Cytokine Storm, que era a tempestade de citocinas? Toda hora falava no jornal, o pessoal de Covid, que tem Covid grave gera tempestade de citocinas, que é uma secreção, citocina é basicamente são mediadores pró-inflamatórios, né? É o seu sistema imune secretando substâncias para eliminar o agente causador da doença. Se for um vírus, é um vírus, se for uma bactéria, é uma bactéria, se for um corte, é um corte, é um dano, né? Então, a gente tende a achar que inflamação é sempre ruim, né? Inflamação, na verdade, nada mais é do que a atuação do seu sistema imunológico. Inflamação é ruim quando ela é crônica, né? Se você não inflamar, você não resolve o problema. Se você tiver uma bactéria, um vírus, você não inflamar, você não resolve o problema. Só que a inflamação tem que ser aguda, ela tem que ir lá
tem que aumentar a produção de mediador inflamatório, resolver o problema, matar o bichinho lá, a bactéria e tal. Lavar, né? Lavar para fora. Aí a inflamação abaixa, eliminou o estímulo, a inflamação acabou. É, e aí, beleza, resolveu o problema. Quando ela fica crônica, por que que acontece? A citocina, né, que é o mediador inflamatório, resultante da ação do sistema imune, a citocina, ela é tóxica. Ela é tóxica para a bactéria, para o vírus, e ela também é tóxica para a célula. Uhum. Então, quando ela é aguda, ela dura pouco tempo, ela matou lá a bactéria e tal, mas ela não foi tempo, durou tempo suficiente para causar lesão em você. A não ser que ela seja muito exacerbada, que era o que aconteceu na Covid, por exemplo. Era uma inflamação aguda, mas era uma inflamação muito exacerbada. E aí foge contra e acaba destruindo a célula. É tipo quimioterapia, que destrói Uhum. a célula cancerosa, mas também destrói a célula do hospedeiro. É a mesma coisa, se você tiver uma Olha, inflamação crônica. o E meu aí, problema. hum, Pode concluir. não, era isso. E aí, a obesidade, tudo que está relacionado à obesidade e que gera inflamação crônica, como cárie, por exemplo, piora o controle metabólico, porque o que gera resistência à insulina, a ação da insulina, é esses níveis aumentados de mediadores pró-inflamatórios de citocinas, que são gerados pelo excesso de adiposidade corporal. E qualquer outro fator que está relacionado, por exemplo, se você tem uma doença respiratória crônica, você tem que controlar essa doença, senão seu controle glicêmico vai ser pior. Se você tem uma cárie, se você tem uma doença periodontal, você tem que tratar isso, senão seu controle glicêmico vai ser pior, você vai descompensar mais fácil, entendeu? Por isso que a gente tem que atuar em equipe. Então, hoje meu desafio na odontologia restauradora é conseguir trazer o paciente para essa realidade, sabe? Olha, fulano, seus dentes estão se espaçando, né? Tá dando cárie, tá parando sujeira, e aí, né, agora a gente tem que fazer essa restauração, fechar o ponto de contato, porque ele reclama o quê? Tá parando carne, tá um inferno, né? Tem que ficar passando fio dental toda hora, não sei o quê. O meu desafio, Dani, é dizer para ele, cara, eu não vou resolver sozinha. Eu não vou É, conseguir ir lá fechar a restauração. Ah, fecha esse espaço para mim, dando barriga pro dente, que a gente só chama de sobrecontorno, né, Paty? José e Paty que estão aqui, sabe que sobrecontorno é péssimo para questão gengival e osso. E ele acha que a culpa é minha, que eu que não sei fechar o ponto de contato dele. Não, os tecidos estão inflamados, o osso e gengiva inflamado vai cada vez mais afastar um dente do outro, porque o dente está ficando mole no meio da perda óssea, e aí ele não controla a síndrome metabólica, não controla a diabetes, e quer que eu resolva o problema do espaço, o problema da é, carne. você pode até resolver temporariamente, né? Mas aí Vai voltar. recorrentemente vai ter esse problema, porque se ele tiver uma alteração microvascular, se ele tiver esse nível de inflamação crônica, Eu tô é, com uma paciente agendada na próxima semana, pela terceira vez a recorrência do mesmo dente parando alimento e a saúde não controla, não consegue controlar os níveis, né? você pode, se você já não tiver pedido dela para levar uns exames, provavelmente você já pediu, né? Eu não Sim. sei se ela tem exames recentes, mas talvez seria interessante ela fazer para a gente ver. Porque às vezes a pessoa, o paciente portador de diabetes, ele, ele é muito fácil de descompensar, né? Ele pode se descompensar. De repente ele parou de fazer atividade física, ou de repente ele teve um quadro inflamatório, ele fez uma cirurgia, que é um quadro inflamatório também, ou ele parou de tomar remédio, porque tem muito isso, né? Ou Fora então os níveis de estresse estão altíssimos, a Ou, rotina seja, tá de estresse, ou ele danada. tá dormindo, o nível de estresse tão alto, ele não tá dormindo. Eu acho É, que é o caso dessa paciente em questão. E aí, quando a coisa fica desse jeito, que aí fica bom, fica bom, fica ruim, fica bom, fica ruim. Ah, restaura hoje, daqui, acho que faz 8 meses que eu restaurei a última vez. Daqui 8 meses piora de novo, fica bom, fica ruim. O dente vai mudando de posição por causa de mobilidade. E aí, eu não resolvo sozinha mais com restauração, nem com raspagem. Aí já tem que entrar com a ortodontia da Patrícia. E na maioria das vezes, esse paciente vem com bruxismo, José. Bruxismo, DTM, né? Dor para todo lado, pescoço, ouvido, tudo ruim.
E a culpa é da restauração que não fecha o espaço? Não, sabe? Eu acho que É a porque principal mensagem desse encontro nosso hoje é isso. Todo mundo, um depende do outro aqui, ninguém resolve sozinho. porque se for um paciente metabolicamente descompensado, você não está tratando a causa, né? Você está tratando a consequência. E aí ele vai voltar sempre, porque a causa continua lá. E o diabetes é uma doença crônica e progressiva, né? Se ele não tratar, a tendência vai ser piorar. Quanto mais ele descompensar, mais estresse ele gera, mais inflamação ele gera, quanto mais inflamação ele gerar, menos a insulina dele vai funcionar, mais ele vai piorar. E aí é um ciclo vicioso, entendeu? Ele vai ficar. O mesmo procedimento feito no paciente saudável e feito no É, paciente doente, a resposta é totalmente a diferente. resposta Hoje é eu atendi uma durabilidade. paciente que eu falei, meu Deus, a hora que passar anestesia vai doer demais. Não precisou nem tomar analgésico. Porque quadro de saúde geral, tudo ok. O mesmo quadro em paciente com síndrome metabólica, com toda essa complicação aí, nossa, não pode relar. Ai, meu, tudo dolorido, tudo. Entende? Isso precisa ser falado para as Inflamado, né? pessoas. Inflamado. Uhum. Inflamação, hiperglicemia é tóxica, né? E ela, aquele exame que a gente faz de hemoglobina glicada, por exemplo, né? Ela é tóxica por isso, porque ela liga a algumas proteínas, né? Glica, que se chama glicação, essa reação. E aí, essas proteínas, dependendo do nível de glicação, elas passam a ser reconhecidas como um corpo estranho, porque não é normal ter a glicose ligada lá, né? E isso gera uma resposta inflamatória também. Então, esse paciente, que a primeira coisa que ele tem que fazer se ele está tendo problema recorrente de saúde bucal, né? Primeira coisa que tem que verificar é se ele está realmente compensado metabolicamente. E se ele não tiver, ele tem que ser tratado, porque senão você não vai conseguir resolver esse problema no consultório odontológico. Você vai estar tratando a consequência e ele vai voltar daqui a alguns meses, e cada vez vai piorar. E aí eles vão achar ainda que a culpa é sua, igual você falou, que não está sabendo fazer direito. E na verdade ele está descompensado e ele realmente não vai melhorar. Sei. A recorrência no ambiente odontológico, muitas das vezes, na maioria das vezes, não é culpa da odontologia. É uma causa externa, né, que não tem a ver com a saúde bucal Não é da necessariamente. conta da odontologia, né? Que a causa talvez não seja realmente a saúde bucal, né? Não seja falta de higiene, são outras questões, né?